Para quem não tá ligado, aí no dia 12 de junho, né, estreou aí o filme, né, do Steven Spielberg, o Disclosure Day, ou Dia do Disclosure, que é o dia como se fosse da revelação, né, para a humanidade, e isso, né, levou a gente a colocar aí uma, uma pulga atrás da orelha de todo mundo, tá? A pulga atrás da orelha de todo mundo. E para tentar sempre responder aquela pergunta, né, se nós estamos sozinhos ou não no universo. E esse é o primeiro filme de alienígena e OVNI, né, aliás, é verdade, eu tinha esquecido do Guerra dos Mundos, né? O Spielberg fez o Guerra dos Mundos com o Tom Cruise, tá? Com o Tom Cruise. Então, ele fez ET, ele fez o Contatos Imediatos, ele fez Guerra dos Mundos, isso mesmo. Então, ele ali o Guerra dos Mundos, na verdade, é meio que um roteiro adaptado, né? Seria, tá? Seria. A gente pode falar, né, que ele praticamente, por esses filmes aí que eu falei, definiu esse gênero, né? O Contatos Imediatos Terceiro Grau, ele é um filme tão interessante que tem até um ufólogo que participa e tudo mais. O ET é aquele ET bonzinho, né, que todo mundo acha legal, que você vê, você chora e tudo mais. Então, ele pintou o alienígena com daquele jeito. Tudo bem que depois em Guerra dos Mundos, os alienígenas comem o ser humano, né, para aproveitar o sangue dele, né? Então, essa que é a grande questão. Numa entrevista, né, recente aí, o Spielberg tem falado muita coisa, né? Uma das coisas que ele falou é que, aliás, vou falar duas coisas que ele falou que são interessantes. A primeira é que tem mais realidade do que ficção no filme. Então, aguenta isso aí. Uma outra coisa que ele falou, sabe o que foi? Que que o ET de Varginha está sob domínio dos americanos. Isso aí, ele falou isso aí. E falou mais coisas, né? É, sobre a ficção, né? Como que essas coisas aí elas se emaranham aí em tudo isso, né? O Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele falou que teve muita coisa que ele inventou, né? Mas que no Disclosure Day tem muita coisa que ele não sentiu nem que precisava inventar, né? Então essa é a questão, né? Então, o Steven Spielberg, 79 anos, um dos caras mais informados e mais bem conectados do planeta, está dizendo que o filme dele sobre OVNI é mais fato do que ficção. É isso mesmo. E o Spielberg diz que a curiosidade dele se intensificou depois dos relatos de 2017 envolvendo pilotos da Marinha Americana e imagens capturadas por sistemas infravermelhos. O que tem acontecido no mundo atualmente, principalmente com relação à liberação de documentos, isso aí surgiu em 2017, quando no New York Times foi publicado um artigo, tá? Mostrando ali pilotos, né? Alta patente da Marinha Americana, falando que teve contatos e tudo mais, e que existiam essas filmagens por aí. O pessoal pediu as filmagens e realmente existia. É o famoso tic-tac, que é aquela navezinha que fica mexendo na frente do caça lá. Desde então, o governo americano ele vem liberando artigos, documentos, tudo isso relacionado a essa época. E não só dessa época, mas coisa recente também. Então tem coisa muito recente que está sendo liberada agora, graças a uma lei que tem nos Estados Unidos, que é a lei da livre informação, né? E o pessoal faz o pedido e é obrigado a ter isso. Então, tá aí, né, o Steven Spielberg falando muito bem disso, né? Falando muito bem disso. E já lá em 2023, né, ele já tinha dito que não acreditava que o ser humano estivesse sozinho no universo e que a coincidência não tá sozinho no universo é um negócio complicado, porque eu vou explicar um negócio para vocês. Eu não acredito, né, que exista vida inteligente fora da Terra. O próprio Spielberg fala uma frase que é a frase que eu uso para me auto-refutar, que ele fala o seguinte: é matematicamente impossível. Por que ele fala essa frase? Porque existe dentro da matemática um negócio chamado teoria dos grandes números que refuta isso aí totalmente, tá? Só que uma coisa que ele esquece e que muita gente esquece quando avalia isso é a janela de tempo.
Então a questão não é você tem que ter alguma vida inteligente vivendo na mesma época que a gente, que é uma janela de tempo muito restrita e a uma distância alcançável, o que é uma coisa hoje impossível de se falar. Mas se você pensar pelo ponto só do espaço, seria matematicamente impossível mesmo, tá? Agora, a grande questão é, será que governos eles têm acesso a isso? Será que existem programas secretos que recebem grana? Isso aí os Estados Unidos já provou que tem, né? Que ele tem um programa secreto lá dele que recebeu grana durante muitos e muitos anos. Esse artigo de 2017 acaba comprovando isso. Então, e como seria liberar esses documentos de uma vez? Será que a gente libera em conta-gota, igual o governo americano está fazendo atualmente? Solta um pouquinho, coloca uma coisa. Tudo é tudo aquelas bolinhas passando para um lado para o outro, mas de vez em quando tem uma coisinha ali que chama atenção. Será que é isso que eles querem? Então, esse dia D, o dia do disclosure, é justamente falando do dia dessa grande revelação. Ué, mas revelação do quê? Será que eles já tiveram aqui? Será que eles estão aqui agora andando entre a gente? Então essa é a grande pergunta que a gente quer responder. No filme dele tem ali, né, tem a Emily Blunt está fazendo parte, Josh O'Connor está fazendo parte, Colin Firth também, Como um Domingo, o roteiro é do David Koepp, né? Que é o mesmo de Jurassic Park, e a trilha sonora é do grande amigo dele, né? John Williams, né? Para vocês terem uma ideia, 30ª colaboração entre os dois, tá? Então